Boa noite, todo mundo que está chegando. Boa noite a todos. A gente vai começar daqui a pouquinho a nossa live de hoje do Saber Infinito. O nosso tema é Book to the Future. Será que o livro ainda tem o seu lugar, né? O lugar do livro na atualidade. A gente tem uma super convidada na noite de hoje, que é a Marta Ribas, que eu já sei que ela acabou de entrar, então a gente vai começar a nossa live agora. Vamos lá. Marta Ribas, já sei que você está aí. Vou chamá-la. Não. Sejam todos muito bem-vindos ao Saber Infinito. Oi, Olá, boa noite. tudo bem? Bom, a gente vai começar agora oficialmente. Para quem não sabe, o que a gente grava aqui fica gravado no IGTV, daqui da Casa do Saber Rio, e também no Spotify, no YouTube e em outros canais. Então eu vou fazer agora a abertura para que o editor, quando for jogar podcast, fique redondinho, tá bom? Então vamos começar. Oi, gente, eu sou Carolina Sanches, eu sou jornalista, sou pedagoga, eu sou uma das professoras fixas da Casa do Saber Rio e âncora das lives com o tema educação. E hoje, na noite de hoje, eu tenho o prazer, a honra de receber ninguém mais, ninguém menos do que Marta Ribas, essa baita profissional do livro. Ela é editora, ela é curadora, ela é livreira, ela trabalha, acho que em todas as pontas do mercado livreiro e de formação de leitor, a Marta está. Marta Ribas, muito bem-vinda ao Saber Infinito da Casa do Saber Rio. Olha, é uma honra estar na Casa do Saber, uma honra assim, imensa. Eu participo da casa desde que ela abriu, já fiz curso, meus filhos já fizeram. Eu já, inclusive, editei alguns livros de professores da Casa do Saber. Então, para mim é uma honra imensa finalmente estar aqui e estar com você. Enfim, muito legal. Muito bom estar aqui. Sem contar que onde nós nos conhecemos, isso é um registro importante. Porque eu e Marta Ribas nos conhecemos na Casa do Saber Rio. Exatamente, um dos cursos que eu fiz. Eu estava dando um curso, acho que o tema era leitura e conectividade, e Marta foi assistir. E daí pra Era frente, Educação Remix. Educação Remix. Educação Remix, é que são muitos cursos. Foi Educação Remix, então. E a gente se conheceu, então pra você ver que assim, a Casa do Saber Rio é essa pracinha. Eu fico brincando, é uma pracinha que a gente vai conhecendo pessoas interessantes. E aqui estamos, porque Sim. Marta Ribas, de lá pra cá, muita coisa mudou. E dentre as coisas que mudaram, ela se tornou minha sócia no Ler Conecta. Então, pra você ver como deu um match nesse dia. E hoje eu tenho a honra de trazê-la, porque eu acho que todo mundo tem que ouvir o que a Marta tem para dizer. Então, para a gente começar, querida, eu queria que você contasse um pouquinho a sua formação, porque eu acho que faz muito sentido o que você está pensando hoje sobre o livro, fazer uma olhada para trás e ver como é que foram as suas construções. Tá ótimo, eu vou contar com alegria, mas antes eu queria homenagear hoje os professores. Você em primeiro lugar. Hoje é o Dia dos Professores, eles foram super importantes na minha formação e até na decisão de me tornar editora, que a minha formação é de produção editorial. Então, eu virei também editora por conta de grandes professores que eu tive. Então, eu sou muito grata e parabéns a todos. Adriana, muito obrigada pelo convite, estou muito honrada de estar aqui. Adriana Zebulon, então, nossa querida. Assim, a minha questão toda sempre foi o livro, eu sempre fui apaixonada por livro desde que me entendo por gente. E quando eu decidi o que fazer no vestibular, eu resolvi fazer produção editorial, que é uma faculdade especializada para quem quer ser editor. E desde o início eu já vinha com essa discussão, na verdade, do Book to the Future, porque eu me lembro, na época, não tinha computador. Quando eu entrei, para vocês terem ideia, tempo antigo, não tinha internet, não tinha o Google, não tinha, isso é bom, tinha um computador na escola. E a gente tinha que aprender a fazer o livro na mão. E foi muito interessante também ter essa parte artesanal. E depois entender, quando finalmente chegou um computador e a gente passou a ter aula, toda a turma com um computador no começo, até todo mundo ter o seu, de pensar que, na verdade, esse livro, editar não significava conhecer a tecnologia. Que a tecnologia ia mudar. Eu dizia para os professores, eu não quero aprender esse programa na hora que eu virar editora, vai ser outro. O raciocínio é que a gente precisa aprender. E não a técnica. A maneira de refletir, de pensar o que é o livro e qual é o seu papel, e não a técnica.
como fazer, porque eu chamo alguém que saiba, uma pessoa mais jovem que eu. Então, assim, essa questão de o que é o livro e essa tecnologia impressionante que foi a criação desse objeto livro, quer dizer, isso vamos dizer, é menos fundamental do que a reflexão do que ele significa como ideia e como perpetuação da nossa história, né, da nossa humanidade. Então, enfim, é isso. Então, eu sempre quis ser editora. Isso. A ideia inicial era realmente... Eu queria, na verdade, que mais gente pudesse ter acesso ao livro. Eu queria que todo mundo pudesse conhecer essa maravilha que é ler. Isso é uma coisa que sempre me emocionou. E eu queria publicar livros bem cuidados, queridos. Eu dizia que cada livro que saía da editora saía junto, impresso, junto com as letras, o meu amor pelos livros. E que ele se espalhasse. Então, eu acho que eu também descobri ao longo do tempo, e com você também muito, que está para além do livro. Isso que tem me motivado, e que foi por isso que eu fui te procurar e fui procurar a Casa do Saber, para tentar refletir sobre essa mudança toda que estava acontecendo e como me inserir nesse processo. Isso é interessante, porque... Então vamos fazer o seguinte, a gente tá fazendo uma retrospectiva para jogar para o futuro, né? A gente tá olhando para trás para olhar para frente, até porque a gente sabe, né, que inovação não é a ruptura com o passado, e sim, né, a gente conseguir esticar e remixar o passado com o presente para poder ter futuro. E aí, quando você fala isso, que o que você mais queria é que as pessoas tivessem acesso ao livro, livros bem cuidados, ainda que fosse há muitos anos atrás, esse desejo permanece completamente atual, né? Só que eu acho que talvez com algumas mudanças. Aí eu queria que você falasse um pouquinho do que foi fundar uma editora há quanto tempo atrás, a Casa da Palavra? Foi em 1996. Então, assim, o que era fundar uma editora em 1996 e o que é abrir uma editora em 2020, né? Se os desafios são diferentes, e o que mudou? Mudou o leitor? Mudou o livro? Mudou a leitura? Como é que você consegue pensar 96 e 2020? Engraçado, eu vejo coisas que permaneceram iguais e não mudaram, e isso me angustia. E, ao mesmo tempo, eu vejo que tem uma movimentação de mudança assim, acontecendo. Eu cheguei a lançar alguns livros sobre livros na Casa da Palavra. E um dos livros era a Cultura do Papel. Foi um momento em que as pessoas acharam que não ia ter mais livro em papel, que ia ser tudo digital. E, na verdade, como essa ferramenta é incrível, esse produto, tal como ele é desenhado, com papel, letras impressas, a capa, esse modelo funciona muito bem, ele é muito vencedor. E ele mostrou sua potência na pandemia, mesmo com toda a crise, as pessoas trancadas, como os livros circularam e como os livros tiveram uma importância capital na vida de muita gente. Então, isso eu acho que é uma força que se mantém, e que o livro ele já passou por crises horrorosas e vários vaticínios de que era o fim, e ele sempre consegue mostrar sua força e vencer a cada desafio. Parece que é gincana. Cada ano o mercado enfrenta uma onda, aí no ano seguinte é melhor. Aí vem outra onda, aí o outro é melhor. Quer dizer, eu acho que a gente tem essa capacidade de regeneração, de transformação. E a internet, que era um medo naquela época, que ia acabar com o livro, que as pessoas não iam mais ler, na verdade também é uma forma de divulgar e de ampliar o número de leitores, se bem usado. Claro, a gente nota que houve uma migração. Tem gente que gasta muito tempo, a gente está na economia da atenção, que gasta muito tempo nas redes sociais. Mas as redes sociais também divulgam livros, né? Também divulgam autores, ideias. Então, assim, é tudo uma maneira de como você trabalhar com inteligência. Por isso que a sua fala e o seu trabalho de remix, de leitura elástica, me cativou do momento 1. Porque a gente está inserido num contexto de cultura mais amplo. E quanto mais inserido e menos separado, melhor. Eu acho mais potente. Você acha que faz diferença para você? Vamos continuar nessa brincadeira de 96, 2020. Né? Você acha... Porque durante muito tempo você estava pensando no objeto livro, e você acha que faz muita diferença para o editor ele ter noção de formação leitora? De como se dá o processo. Olha, fez uma diferença leitora incrível, porque faz muita diferença, muita.
Porque a gente também está acostumado, aquele macaco velho, o método de fazer o livro acaba que funciona da mesma forma. Você pega um livro que já está pronto, você compra, aí você lança ele, coloca na livraria, espera ver se vende, faz o acerto. É um caminho já conhecido. E o que eu acho que a gente está tentando agora é desbravar novos e entender como é que você chega no leitor, como ele recebe. Faz uma diferença. Eu me lembro no dia conversando com a Rony, com algumas professoras de uma escola particular do Rio, e eu ouvindo o ângulo delas, eu olhava para a Rona, boquiaberta. Eu falava, gente, parece que são dois mundos diferentes. E nós estamos juntos para formar leitores. Parecia dois mundos, um não entendendo o ângulo do outro. A cadeia do livro é uma cadeia, toda, um depende do outro. Não adianta um lado estar bem, as livrarias estão mal, agora as editoras estão bem. Está todo mundo mal, no fundo. Porque quando todas as partes estão funcionando em cadeia e funcionando bem, é que o mercado fica forte. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar para todas as pontas estarem fortes. A gente tem que valorizar cada um deles nesse processo. E o editor entender o que o professor precisa, como é que ele usa aquele livro, a gente entender como a livraria vai vender aquele livro, faz uma diferença brutal, brutal. Ver hoje o que é uma livraria na janela, e ver como é que eu vendo e como é que as pessoas pedem, faz toda a diferença na hora que eu vou escrever uma orelha. Faz toda a diferença na hora que eu vou vender esse livro online. Então, assim, essa escola que é formar leitor, a escola e a editora parece que são dois mundos. Mas são o mesmo, no fundo. Tem uma base muito fundamental que tem que ser cuidada, que nem jardim, regar, que tem que fazer florescer. A relação precisa ficar melhor. Eu me lembro quando recebi na editora blogueiras de livro naquela época. As blogueiras, eu passei um dia com elas, recebi elas lá. E foi maravilhoso também elas entenderem o que eu fazia, como é que era o processo de fazer um livro. Entender delas o que elas queriam ouvir, o que para elas era importante. Então, assim, entender o leitor, entender esse processo, ele é, assim, básico. E eu fico me perguntando como eu não fiz isso antes, sabe? Como é que eu fiz tão separado desse mundo, assim? Como é que eu pude olhar só por um ângulo, sabe? Quando a vida, na verdade, são ângulos, né? Na verdade, você potencializa um processo, né? É bacana, você citou a Janela, né? Para quem não sabe, a Marta é uma das sócias da Janela Livraria, que fica no Jardim Botânico. E ainda tem isso, né? Na contramão das previsões, abrir uma livraria em 2020, ter um selo editorial em 2020, né? Então, assim, ou a gente tá ficando muito doido, ou ainda dá pé. E aí eu vou falar para você, vou perguntar para você o que você acha que você traz de diferente para o mercado hoje, diante desse cenário todo que você faz, de 96 da Casa da Palavra até o dia de hoje, o que você acha que dá para fazer de diferente, você está fazendo de diferente nesse mercado, né, que está tão enfraquecido? Eu acho que na verdade, uma crença no livro, no poder do livro, e essa visão de, assim, 360 mesmo. Eu consigo olhar por todos os ângulos, porque eu, como trabalhei em todas as partes, sim, eu consigo entender, por exemplo, o Gabriel entrou aqui, ele é distribuidor, eu consigo entender o lado dele. Eu consigo entender o lado da livraria, o lado da escola, por conta de vocês, o lado de uma grande feira de livros, como a Bienal, o lado do editor, do autor. Sou casada com o autor, sou sócia de autor. Então, essa compreensão do conjunto e não achar que o meu ângulo é melhor, porque agora o meu ângulo são todos, né? Eu não tenho mais um, eu sou realmente de todos. Então, eu não posso privilegiar um em detrimento do outro. E isso, eu acho que cria uma possibilidade de tentar fazer diferente. Quando eu saí da editora, eu falava, eu quero fazer diferente. Não importa o que, eu quero testar. Por isso até que é Lab, o Mapa Lab, porque é um laboratório para testar possibilidades, para tentar tirar o peso que uma editora grande tem, de ter que seguir aquele ritmo de lançamentos doido, de toda hora tem que ter um livro novo, de toda hora tem que ter um novo best-seller, mas de poder refletir e testar possibilidades e caminhos e errar, e acertar, e ver o que funciona melhor, para distender um pouco esses limites. E eu acho que trabalhar em equipe,
Porque quando às vezes você está na editora, você reclama da livraria, a livraria reclama do distribuidor, o distribuidor reclama. Vamos tentar trabalhar junto. Como eu não posso falar mal de ninguém, que eu sou todas as é bom que eu experimento também refletir sobre as dores e as delícias de cada um e poder pensar em equipe, pensar junto e compor para todo mundo ficar bem. Eu também tenho essa utopia de que a gente junto consegue fazer melhor, sabe, do que a gente separado. Eu queria que você contasse. Bom, já que você citou a Mapalab, eu queria que você contasse, então, já que é um espaço de experiência, porque é interessante, assim, você já trabalhou em grandes editoras, né, da Casa da Palavra, teve a Leia e tudo mais, você sabe como é que funciona o mercado grande e, certamente, quando você opta por uma editora que tem no seu DNA a questão do experimentar, né, essa possibilidade de errar, acertar, experimentar linguagens, que às vezes uma editora que não tem tanta flexibilidade para essa experiência, eu queria que você falasse quais são as experiências que vocês estão vivendo. Então, a gente está fazendo a experiência de não distribuir o livro em livraria, de não fazer esse modelo de consignação, de fazer uma quantidade de livros para ver depois quantas pessoas vão querer. Mas fazer um trabalho de comunidade, de construir antes quantas pessoas têm interesse naquele assunto e já fazer um trabalho prévio e não pós. Começar antes, trabalhar melhor cada livro, porque a gente vê que o livro ele não morre. Eu brincava, quando eu estava em editora, a ditadura da novidade. Quer dizer, a gente tem que lançar livro novo a toda hora, porque o povo quer novidade, quer novidade, quer novidade. Mas você repara que tem livros antigos que continuam vendendo muito bem. As pessoas elas querem novidade, mas elas querem comunidade. Elas querem conversar sobre aquele livro. Os livros que marcam, a pessoa não quer que ele abandone fácil. Então, a gente não precisa estar o tempo todo vendendo. A gente pode estar junto, trocando. Eu quero trazer o leitor para dentro. Eu brincava lá na Leia, a gente publicava o George Martin na época. E eu dizia que a gente tinha o leitor sentado com a gente na sala de produção. Porque qualquer erro, qualquer questão do livro, diferença na tradução de determinada família, eles entravam na hora e mandavam e-mail e telefonavam e botavam na rede social. Então, assim, a gente tinha o leitor como parte. O George Martin me ensinou muito que cada pequeno passo daquele momento atingia uma quantidade imensa de pessoas. Então, a responsabilidade sobre cada decisão, ela era, às vezes, dividida com os leitores. A gente perguntava, a gente ouvia. E isso eu acho que é muito interessante. Se você tem uma editora menor e você tem uma quantidade menor de livros, você pode fazer esse livro atingir, vamos dizer, um pico maior e uma relação melhor de comunidade, que não dependa só do autor e que a editora possa construir e ajudar nesse processo. A gente pode fazer o livro além do livro, no próprio Zap, né, do Olimpo, porque o livro ele gera trabalhos, projetos, fanfic, isso tudo fica fora da editora tradicional. Isso é feito sem a editora estar à frente disso, sem ela estar participando. E o que a gente vai tentar e está tentando fazer já, e já bem sucedido em alguns casos, é trazer isso para dentro, é fazer isso junto, tudo junto e misturado. E não fazendo só o seu trabalho e deixando todo o entorno para o mercado ou para outros mercados. Como a gente diz, o mercado do livro, ele é berço, as narrativas, as histórias, essas séries que a gente vê. Mais de 40% saem dos livros. Só que o editor às vezes fala, Malala vem ao Brasil. Não, mas então eu coloco o livro com desconto, eu faço uma promoção. E ela não traz a Malala, né? Então, assim, a gente pode estar mais próximo. Claro, a Malala é difícil estar próximo, mas eu digo, a gente pode estar mais próximo dos autores, a gente pode trabalhar junto esses processos, a gente pode estar em todas as pontas também. Mas se você faz uma quantidade menor de livros. Então, são modelos de negócio. E eu acho que o mercado tem um modelo mais tradicional, mas é bom a gente experimentar diferentes possibilidades e ver se precisa ser essa ditadura da novidade ou se a gente não pode trabalhar mais profundamente os livros. Eu vejo, por exemplo, os livros de escola. Não tem ditadura da novidade. Não. Os livros adotados
eles adotam vários anos o mês para você trocar uma luta. Então, isso é uma coisa engraçada, porque as editoras de livro infantil, elas estão tão acostumadas que elas têm que lançar toda hora um novo. Caramba, mas tem um livro do ano passado, a professora vai adotar de novo. Então, você faz um esforço enorme para dar um novo. Será que não vale continuar trabalhando o antigo? Mas a lógica é como se fossem duas lógicas. E é isso que eu acho que eu estou tentando, vamos dizer, ornar. Estou tentando combinar. Mas sabe o que eu queria? Eu queria que você falou alguns conceitos que só quem convive com você sabe o que significa. Então eu queria que você explicasse um pouco pra gente o que é esse conceito do livro além do livro. O livro além do livro é porque o livro, ele vamos dizer, o conceito do livro além do livro, na editora, a gente pensou isso em 2007. Quando eu conheci o seu conceito de leitura elástica, eu quase tive uma epifania. Que loucura, porque no fundo são, por dois caminhos, eles são fundamentais um para o outro. Por isso que eu acho o nosso encontro potente. A ideia de leitura elástica é a ideia de livro além do livro. Porque o livro, ele não para nele. Quando você faz um livro e lança, o que cada um vai ler e o que cada um vai produzir com ele não está mais no seu alcance, está fora de controle, né? Está no mundo. E o que eu acho é que as pessoas gostam, você vê os clubes da leitura, agora o TAG, por exemplo, está no maior sucesso, né? Todo mundo quer fazer parte, porque você faz parte, você troca, você entra num grupo, você fala sobre o livro, aquele livro, você ganha um brinde. Eu fui à BookCon em Nova York, Carolina, as pessoas não vendiam os livros eram dados, porque eram os livros que iam ser lançados, eles queriam divulgar. E eles, o que eles vendiam? Caneca, camiseta, cartinha. Eu comprei uma cartinha do Mr. Darcy para mim. E aí, quando eu cheguei no Brasil, a carta chegou, eu paguei por ela, mas na hora que chegou, eu fiquei numa alegria. Era meia, era assim, esse entorno do livro. Bolsa. E aí, o que aconteceu que me deu assim um negócio que a loucura. No dia seguinte que eu voltei, eu vi uma notinha que a Penguin Random House tinha comprado a empresa de camiseta, que fazia as camisetas com frase de livro. Falei, caramba, que coisa interessante. Você repara que esse, além do livro, mas tudo isso que envolve, hoje em dia, como a gente falou, filme, série, envolve podcast, envolve tanta... A gente está vendo o Projeto Humanos, ele nasceu como podcast, vai virar série da Globoplay e é livro. Então, essa ideia que a gente tinha, que o objeto livro não ia ser mais isso, porque a gente achava que o futuro, o Book to the Future, ia ser um novo device, né? Ia ser o Kindle. Mas, na verdade, não. Ele é também, porque você sabe que tem gente que compra o livro digital e o livro físico? Porque a pessoa quer... Eu tenho um livro que né? Um objeto meio de colecionador. Objeto de coleção. Eu me lembro, qualquer coisa que a gente lançasse de George Martin, as pessoas compravam, porque elas queriam qualquer coisa dele. Elas queriam um livro novo. Não tinha, a gente relançava o velho com uma nova capa, com uma ilustração, as pessoas compravam. Porque era assim, era uma necessidade de ter aquele autor junto. Então, tudo que fosse além do livro, enciclopédia, com os nomes a gente fez atlas dos países, dos reinos. As pessoas vibravam com aquilo. Então, ali, para mim, foi uma grande escola do que é para além do livro. E como isso conquista e forma essa comunidade e ajuda isso a crescer. Faz essa febre. Como teve a Ferrante Fever, que era a febre Ferrante. Que todo mundo queria ler na Ferrante, queria saber da história, queria viver Lila, ler nua, aquilo... Entrou na vida das pessoas, os personagens que nem você tem aí, 221B. Tatuado. É personagem, olha como... Sherlock Holmes. Agora, e olha como esse personagem é potente ao longo dos tempos. Ontem eu vi também o livro do Shakespeare. 7 anos depois que ele morreu, acharam uma edição e foi feito um leilão na Christie's. Bateu todos os recordes. Shakespeare está na novela das 8. Está na série do Netflix. Então, assim, o livro é potente, ele é base, e ele também é base, mas ele também é ponto para onde volta, porque tem muita gente que quer ter o livro para até se posicionar profissionalmente, para vender mais caro palestra, para
criar esse universo. Por exemplo, esse podcast que vai virar livro também, para às vezes mudando de plataforma, você conseguir adensar determinados temas que em áudio ou em vídeo não funcionam, porque o livro ele é uma ferramenta que permite você se alongar, né? Que no podcast e na série você tem que ter um ritmo que o livro permite uma outra forma de refletir sobre o tema, outra linguagem. Então não é só verter para outra linguagem, é também refletir sobre a ferramenta e a potência dessa ferramenta. E aliar com as outras. Se unir para aumentar o alcance de conquista e não ao contrário. Não para perder. Eu estou perdendo porque agora tem série. Outro dia eu vi a Sasnice, um editor. Não, agora que tem série as pessoas estão lendo menos, então elas não compram livro porque tem série. É uma bobagem, eu vi vender mais porque tem série. É só você saber trabalhar e entender que são diferentes as plataformas e que você tem que trabalhar em cada uma delas na sua máxima potência. E isso exige você ter um tempo para pensar. E na editora grande, que tem essa loucura de ter que lançar, não dá tempo de pensar muito. Então sai tudo mais ou menos da mesma forma. Então Sim. O que eu estou tentando e estou adorando experimentar é ter tempo de refletir sobre o que é melhor, sobre as melhores formas, sobre como trabalhar diferente, que dá um tempinho um pouco maior do que essa loucura. De toda hora ter um. Bom, a Mapalab é um selo editorial, né? Você, a Camila Perligeiro e a Ana Paula Costa, né? Todo mundo já é profissional de outras editoras e já tem um baita background. Se juntam na Mapalab, aí alguém perguntou assim, mas qual livro vocês estão falando? Na verdade, está falando sobre o que é inovação no mercado editorial hoje e o conceito que a Marta traz e o Mapalab traz do livro, além do livro. E eu acho que para ficar bastante claro para as pessoas entenderem elas podiam totalmente lançar um livro como qualquer outro, né? Um livro como elas estavam acostumadas a editar há 25 anos, 30 anos. Mas a possibilidade de pensar esse produto que estica, como eu costumo dizer, como leituras elásticas, ou seja, tem o livro e você vai ampliar e vai esticar para outras experiências em outras plataformas, faz com que a experiência cresça ainda mais. Então, ela não se dá espontaneamente, já nasce na intencionalidade da edição. Então, para isso, eu acho que existe também um olhar moderno do editor, né? Eu acho que não é, eu nem acho que é para todo mundo, mas eu acho que tem um exercício maior. Exatamente, e poder fazer esse exercício e pensar e testar é ótimo. O Zap, a gente criou também nessa plataforma da Mapa outras formas e outros até filhotes do Zap do Olimpo, porque o Zap é uma conversa por WhatsApp dos deuses do Olimpo. Isso é um livro que a Carolina escreveu. Isso, é um livro que está sendo lançado pela Mapalab em parceria com o Ler Conecta. Então, a gente está fazendo... Então, é áudio, né? Porque é uma conversa de WhatsApp, só que é escrita, é impressa. Só que a gente, hoje em dia, grava muito áudio. Então, ter um áudio... Por que ele precisa ser igual ao livro? Não precisa. Ele pode ser além. Por isso que eu digo o livro além do livro. Então, a gente parte de um livro, mas a gente vai além. Levando áudio, por exemplo. Levando o jogo, cards. Outros... coisas além daquele livro universo, em si, né? Impresso. Ampliando. É como assim, a pessoa faz o e-book e o livro iguais. Né? É a mesma coisa. Mas não precisa. Porque o e-book, outro dia eu estava conversando com o editor, ele cabe muito mais coisas que às vezes no livro impresso sai muito caro. Então você pode fazer um e-book diferente do livro, mas a gente não faz. A tradição é ser igual. Mas, vamos experimentar. Né? Sim, eu acho super. Eu estou vivendo um drama paralelo aqui, porque o meu vai acabar a bateria. Eu estou mandando sinais de fumaça para minha família e ninguém me manda um carregador. Eu preciso de um carregador. Pelo amor de Deus, gente, tragam um carregador para Marta Ribas. Eu acho que é legal a gente falar desse... Enquanto a bateria da Marta não acaba e alguém vai fazer um SOS para entregar carregador para Marta Ribas, eu acho que é bacana falar que a gente, quando analisa os números de leitores do Brasil, a gente pode até ficar meio deprimido, né, quando a gente vê os números de leitores, né? O último retrato da leitura do Brasil... As pesquisas trazem números muito complexos, né? É isso, o brasileiro lê em média 2,96 livros,
quase 3 livros por ano, né? Numa média. Mas livros, eu não estou falando de literatura, que também é uma outra questão, né? O fato de ler livro não Sim. significa que está lendo literatura. E aí eu queria falar um pouquinho sobre a importância de ler literatura hoje, né? Qual é o lugar da literatura na vida da gente, qual é o lugar da ficção na vida da gente. Quando a gente fala do futuro, a gente entende que a gente está falando de narrativa. Ó, tá chegando o SOS lá. A gente sabe que está chegando... Né? A gente sabe que a gente está falando de narrativas. Quando a gente olha para os jogos, por exemplo, quando a gente vê os jogos que estão sendo lançados com narrativas super complexas, que também é leitor, mas está falando agora de leitor literário. Então, assim, o que você acha, Marta, por que a gente está lendo menos ficção e como é que a gente pode resgatar esse leitor literário para voltar a gostar de grandes narrativas? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão. Sem dúvida é. Na verdade, eu acho a ficção fundamental para a existência, para a nossa existência enquanto humanidade, para a cultura. É um berço comum. Outro dia eu fui fazer uma live e a pessoa não conhecia um determinado autor que para mim era muito normal, assim, e aquilo me deu um aperto pensando que a juventude vai crescer sem ter essa base. Como eu estava falando de Shakespeare antes, está na novela das 8, a base da cultura é a literatura. Agora, a literatura, ela pede um momento de calma, de foco, a pessoa sair do dia a dia e da loucura de ter que performar o tempo inteiro. Eu fico pensando naquele livro A Utilidade do Inútil. Né, que às vezes você tem que fazer alguma coisa que não necessariamente você vai ter lucro, que não necessariamente você vai ganhar. Tem gente que fala para mim, não, eu só gosto de ler biografia, porque aí eu aprendo alguma coisa da vida da pessoa, ou eu leio autoajuda. Sim, eu acho todo livro é válido, todo e qualquer. Mas eu acho que a literatura ela é fundamental para desenvolver a imaginação, os sentimentos, entender a alma humana, se colocar no lugar do outro. A gente aqui, por exemplo, falando de determinadas questões atuais que você, num livro de literatura, você conhece um pouco como é que eram os costumes de uma determinada época, como é que eram os relacionamentos, os casamentos, como é que eram os relacionamentos amorosos fora do casamento, como era a relação entre pais e filhos, como eram os valores de uma sociedade. Então, são tantas coisas que você, aspas, aprende, mas o mais gostoso é você não ter que aprender nada. Você ser conquistado por uma história e ficar naquela situação. Eu estava conversando com a minha mãe outro dia, ela está lendo A Montanha Mágica. E ela se teletransporta para aquela situação, para aquele momento, para aquelas questões. E isso vira parte da vida. E da nossa, porque a gente acaba comentando e vivendo junto aquilo. E isso muda a vida da gente, isso muda a maneira como a gente vê o mundo. Então, assim, você vê um defeito de cor, que você lê um livro que você se coloca ali na pele de um escravo, entendeu o que pensava, o que sentia. Não é ler um livro sobre, mas entender por dentro os sentimentos, assim, as motivações, os sofrimentos, e você sentir o que o outro sente, tanto do ponto de vista psicológico, quanto até do físico. Eu brinco que teve um livro que eu li criança, que tinha um inverno terrível, e que eu sentia frio, porque você realmente sente aquilo, vive aquilo. E isso nos dias de hoje, que a gente está também o tempo todo com estímulos visuais, estímulos de todos os tipos, você não ter e fazer com que o seu cérebro possa imaginar uma determinada pessoa como ela é, porque um personagem, agora o Sherlock Holmes já virou lá o ator de cinema, né? Aquele, como é que é o nome dele? Mas, enfim, você poder imaginar o seu era diferente do meu. Porque cada um tinha o seu. A casa, como era, como é que funcionava. Então, assim, você poder ter esse poder também de imaginação e de viver aquilo, cada um à sua maneira, e ter uma construção própria em cima daquele conteúdo que o outro te traz. Esse encontro e essa soma que a literatura permite, essa abertura, esse mergulho, amplia e ao mesmo tempo faz a minúcia, da minúcia para o amplo, e volta, e vai, e vem, que nem você fala, convergente, divergente, que o cérebro tem que fazer. É tão potente,
é tão incrível, quer dizer, você num dia, num estresse, num cansaço, você conseguir... Outro dia a Bienal fez uma brincadeira online que eu amei, era assim, se você fosse preso no universo do livro que você está lendo, você ia estar onde? Aí eu ia estar em Nárnia, o outro, eu ia estar não sei onde, péssimo, eu ia estar preso no inferno de Dante. Então, assim, realmente, porque a gente fica durante um período realmente fora do dia a dia, fora das preocupações, dos dramas nossos e até tem um distanciamento para olhar de outra maneira para a nossa própria vida, sabe? Bom, discurso tô há horas falando porque é uma paixão que eu tenho, num nível Não, mas tá muito certíssima. elevado. Eu não consigo nenhum dia não ler nada, assim, e eu leio de todos os tipos, porque eu também leio livro de estratégia, livro de autoajuda, porque toda hora eu pego um, e eu também fui aprendendo a não ficar refém deles, de eu poder começar a parar se eu não gostar, de ter vários ao mesmo tempo. Eu não sei nem o que é viver sem. Quando eu fui, que eu comecei a ir na casa, às vezes, de outras pessoas, criança, que eu via que as casas não tinham livro por todos os lados, eu nem entendia como é que podia, porque para mim era tão natural que eu estranhava muito. E eu cheguei a ficar chato uma época, porque eu queria obrigar todo mundo. Depois eu entendi que não necessariamente. Tem gente que não vai ler nada e é incrível, é super inteligente, tem muita troca. Mas eu acho que todo mundo devia experimentar. Eu me lembro que eu fiz o livro da Gabriela Capim, e ela dizia assim, que para uma criança não gostar de abobrinha, você tinha que fazer ele repetir várias vezes, tentar, porque abobrinha não é abobrinha. Tem abobrinha recheada, tem chutney de abobrinha da Rona, tem abobrinha no molho com pepino, tem no molho de macarrão, tem recheada com carne moída. Livro também, gente, tem de todos os tipos, e temperos, para todos os gostos. Não é o livro, são vários, e você Sim. vai acabar encontrando e se apaixonando, se deixando apaixonar por um. Nesse momento, eu vejo a rede social, a pessoa vai passando rápido, aquele monte de foto, nem lê nada. Você poder parar e mergulhar numa outra vida, numa outra história, amplia muito o nosso mundo. Eu queria só lembrar do Todorov, quando ele fala, né, que o maior medo dele não é que os livros sumam, né, e sim que a literatura perca a sua relevância. Né? Eu acho que a gente, talvez todo mundo que trabalha com formação leitora, seja em qual ponta for, seja editando, seja escrevendo, fazendo eventos literários, sendo leitor, né, é que a literatura não perca a sua relevância. Narrativas, a gente realmente hoje, em 2020, a gente consegue acessar narrativas em várias outras plataformas, é verdade. A gente acessa histórias em várias outras plataformas, também é verdade. Mas a literatura traz isso que a Marta está falando, que as outras plataformas ainda não conseguem, né, realizar. Então, eu acho que a gente lutar para que a literatura continue sendo relevante e que não seja uma questão elitizada é muito importante. E aí eu não queria sair dessa conversa hoje, Marta, sem falar sobre a questão, porque você falou que um dos diferenciais da Mapalab, né, e essa coisa de não vender em livraria e não ter os livros na Amazon. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, do que escolha é essa de modelo de negócio que vocês optaram, né, de pensar uma outra maneira de distribuição, de entrega, de contato direto com o leitor, e como é que está sendo isso? Essa questão da Amazon é muito interessante, assim. Eu acho até que todo mundo podia hoje dar uma olhada nas livrarias americanas. Tem uma campanha nos Estados Unidos hoje, pelas livrarias independentes, saindo dessa... É um cara que é o cara mais rico do mundo, né? Então a gente está dando mais dinheiro para ele, ele pega o livro das editoras, ele vai colocando o preço cada vez mais baixo. Ele desvaloriza toda a cadeia. É um negócio muito impressionante, quando ele vai botando um preço muito lá embaixo. Claro que a gente quer democratizar, mas você tem muita gente que trabalha para um livro ficar bom, ficar bonito, ficar bem traduzido, ficar revisado corretamente, e as pessoas têm que ser bem remuneradas. Isso é muito importante. Do momento que você vai botando cada vez mais barato, as pessoas acreditam que pode ser cada vez mais barato. Elas não entendem que ele está queimando dinheiro para vender outras coisas, porque hoje a gente pode comprar lá lisoforme. Então, assim, a gente quer dar mais dinheiro para ele, é isso? A gente vai se deixar dominar por um algoritmo, por um número
que escolhe lá o que a gente vai ler, o que ele deve apresentar para a gente? Ou a gente vai usá-lo quando a gente precisa, porque eu compro na Amazon determinados livros, determinadas situações. Só que a gente não pode se deixar usar e dominar. A gente tem que estar no comando da nossa vida. Isso com qualquer coisa. Dilema da rede, 10 maneiras de deletar, tá todo mundo falando. Eu não sou contra a rede, eu não sou contra o celular, nada disso. Só que a gente tem que dominar e não ser dominado. Então, assim, o perigo é tudo virar algoritmo. E a gente não pode deixar tudo virar algoritmo. A gente não pode. E a gente, que é ser pensante, leitor, tem que lutar contra isso. Então, assim, eu acho que a Amazon, ela tem uma questão logística que é arrasadora, tem uma questão de preço, que é o homem queimando dinheiro, ele é o homem mais rico do mundo. Mas a gente tem que poder entender que é isso e não ser escravo disso. A leitura é um lugar, a literatura. Desculpa, as livrarias independentes, elas podem ser um antídoto? Elas são um ponto de encontro, de troca, de debate, de encontro com outro e com outros livros que não são o que você está esperando ver. É lugar de conhecer, é lugar de se encontrar, de trocar, de parar um minuto nessa correria. Você tem que ter um minuto para olhar aquele livro, para conversar com o outro, para parar um segundo e você não vai correr, eu vou aqui. Só quando é um livro obrigado para ler para a escola. Mas obrigado para ler para a escola, gente, eu estou vendo, as mães fotografam tudo e mandam. Então não é nem mais isso, sabe? É em outro lugar. E o livro, ele tem que se valorizar também. Sabe aquela coisa de produto estrangeiro que no Brasil custa mais caro porque não querem que todo mundo use? O livro a gente quer que todo mundo use. E a gente tem que ter preço para todo mundo. E tem que ter estratégia para cada livro. Que nem todo livro é para todo mundo. E a gente focar a venda de livro, focar em desconto, é muito cruel. Com tanta gente trabalhando tanto para os livros ficarem bons. E a gente que lê e que entende a complexidade, que mergulha nessa complexidade do humano, ficar refém de um algoritmo, a gente não pode. A gente não pode. Sem contar o limite, né? Já que a livraria, vamos lá, já que a livraria é lugar de serendipidade, ou seja, quem nunca, né, entrou numa livraria com a intenção de comprar um livro e quando você vê, você comprou outro que não era o que você estava procurando, porque você esbarrou e o livro te encontrou, né? E você encontrou o livro e ali houve um outro encontro, né? Você tem um encontro. E tantas vezes eu indo à livraria, que antes eu era editora, enfim, estava dentro do mercado, mas às vezes eu ia numa livraria argumento. A Laurinha sabia o meu gosto, ela me indicava o livro certo para aquela hora. Um livro, hoje mesmo eu entrei na rede social, uma amiga livreira, eu vi ela falando de um livro que eu não tinha visto, caramba, super me interessou. Então, a rede também é lugar disso, sabe? As redes sociais das livrarias. Então, não necessariamente ficar refém do que a Amazon diz para você que é bom, porque ela manipula, gente. Ela consegue botar um livro para vender mais, para vender menos, ela tira, ela faz ele aparecer. É armado. Que a gente saiba que é armado, a gente pode até aproveitar, mas a gente tem que entender o que está por trás. O que me dá medo é essa desvalorização do livro que ficou. Quer dizer, vamos esperar Black Friday para comprar mais barato, vamos botar mais barato. Mas aí como é que essa indústria se sustenta? Como é que a gente vai ter bons tradutores, capistas, ilustradores, autores, se cada vez vai ser mais barato? Tem que ser o justo, nem caro além, nem barato demais, porque não paga todo o trabalho que foi feito para aquele livro estar ali na sua mão. Nem gente, tudo é saudão, né? Nem tudo é saudão. E as pessoas buscam isso porque elas não conseguem entender. Talvez a cadeia do livro precise ficar um pouco mais claro para as pessoas entenderem, né, o que está acontecendo. Eu queria falar uma coisa super importante, Carol. A batalha agora em defesa do livro, contra o imposto. A gente está vivendo sob ataque do Ministério da Economia, de taxar o livro. O livro é imune pela Constituição brasileira. Jorge Amado, José Olímpio lutaram, e isso desde 1946 o livro é imune de impostos, para ele circular livremente, pela livre circulação de ideias. Então nós estamos nessa luta em defesa do livro, e eu queria muito deixar todo mundo lutando, toda hora que aparecer, vou assinar o manifesto, vou postar,
tudo que, na hora que voltar essa reforma tributária, vamos todo mundo voltar e lutando contra esse imposto que vai atrapalhar e muito o nosso mercado. A gente não pode aceitar, a gente tem que lutar, a gente tem que se unir. Olha, bom, gente, o que dizer, né, dessa live que a gente acabou de viver com Marta Ribas. Apenas agradecer profundamente a essa mulher que é minha musa e agradecer a generosidade pela noite de hoje, esse discurso de amor aos livros, leitores e livrarias, que eu acho que é o que une todo mundo que está aqui hoje, todo mundo que passou na live de hoje, é porque sabe, né, que o livro tem o seu lugar, e eu quero agradecer muito a Marta Ribas por estar aqui com a gente hoje. Agradecer à Casa do Saber Rio. Lembrando que toda essa conversa estará disponível no IGTV da Casa do Saber, aqui no Instagram, assim como estará também no Spotify. Temos lives toda semana, todas as quintas, com convidados incríveis, com mediadores incríveis, Breno Paquelê, Augusto Shoa e tantos outros. Então não percam essas lives. Já vou deixar um spoiler que em novembro eu estarei aqui novamente para fazer uma live com Lourdes Atier, que é uma grande educadora. A gente vai fazer uma discussão linda sobre humor e alegria na educação. E eu aguardo vocês aqui e muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, gente. Obrigada.